Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos lá, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai falar de trigonometria, falar de seno, cosseno, tangente, relembrar aqueles nomes especiais que a gente dá para os lados do triângulo retângulo. Tá legal? Então vamos à luta. Bom, trigonometria no triângulo retângulo. A gente já começou falando um pouquinho sobre ela, quando a gente tinha que falar dos nomes cateto, hipotenusa, lá quando a gente foi aprender teorema de Pitágoras, certo? Bom, a gente precisa relembrar isso, ok? Vamos lá. Olhando para esse triângulo ABC, nós temos o lado BA, que é essezinho aqui, ó. Vou até pegar uma caneta coloridinha para ficar melhor para escrever para vocês. E temos o lado CA, ok? Relembrando, lembra aquele L que a gente faz, que um lado desse é cateto, o outro também, e aí quem fecha os lados do triângulo é a hipotenusa? Lembra disso? Então olhando para cá, a gente já sabe então que o lado AB ou BA é cateto, que o lado CA ou AC é cateto, e aquele outro ladinho que fecha o triângulo é a hipotenusa. Tranquilo até aí? Relembraram? Tá. Agora o que acontece? Nós vamos precisar olhar para o ângulo que está sendo indicado no triângulo retângulo. Não o ângulo reto, essezinho aqui não, hein? Esse está de fora, tá bom? A gente vai olhar para os ângulos agudos. Aqui nesse caso é um ângulo alfa, que parece um azinho ali marcando, ok? Bom, olhando para esse ângulo alfa, a gente vai poder dar sobrenome aos catetos, certo? Como assim, Bárbara? Bom, eu já sei que o lado BA e o lado AC são catetos. Só que, quando eu estou tratando de seno, cosseno e tangente, eu preciso olhar para o ângulo desse triângulo, ok? E aí, olhando para o ângulo, eu tenho noção do sobrenome que eu dou para esses catetos. Então, vamos lá. Bem, vou fazer tipo um olhinho aqui, ó, nesse ângulo, só para dizer para vocês que vai ficar meio feio o que eu tô fazendo aqui com o mouse. Tudo bem que eu nunca faço um desenho muito bonito mesmo, mas tudo bem. Vamos dizer o seguinte, o olhinho, esse ângulo, tá sempre indicando, olhando para o lado oposto a ele. Ou seja, o cateto oposto. Tá bom? Então, vai ser sempre assim. O ângulo está aqui. O cateto oposto está lá do outro lado. Oposto, né, gente? Lado oposto. Tudo bem? Então, cateto oposto. Ok. Olhando para esse ângulozinho ainda, certo? Eu tenho este outro cateto aqui, que eu preciso identificar. Esse vai ser o cateto adjacente. Então, vai ser sempre assim, gente. Catetos, eu tenho sobrenomes oposto ou adjacente. Sempre isso, não tem mais que isso, tá bom? E a nossa famosa hipotenusa, que não vai mudar nada. Não tem sobrenome, já tá com um nome bem grande, já tá de bom tamanho. Tá legal? Então, vamos lá. Como é que eu identifico um cateto oposto? Cateto oposto eu vou identificar olhando para o ângulo, sempre. Tanto o cateto oposto quanto o adjacente. Eu vou identificar olhando para o ângulo. O ângulo tá aqui. Ele tá sempre mostrando o cateto oposto lá do outro lado. Ok? O cateto adjacente está sempre grudado nele. Tá bom? É isso. Não tem mistério. Então, vamos em frente. Bem, aqui nós temos dois triângulos. Um deles eu fiz o ângulo aqui embaixo, ângulo A, e o outro eu marquei aqui em cima, ângulo B. Ângulo C a gente nunca vai usar porque é ângulo reto, isso a gente nunca toma como referência não, tá legal? Bem, então olhando para o ângulo A, primeiro passo, gente, eu preciso identificar quem são os catetos e quem é a hipotenusa, tá bom? Então a gente já sabe que esse lado aqui é cateto, e este outro lado aqui é cateto. Todos já sabemos. Agora eu preciso dar o sobrenome. Olhando para esse ângulozinho aqui, se eu for colocar o olhinho aqui, ó, a gente vai identificar bem e saber que este olhinho está apontando para o cateto oposto. Bom, cateto oposto, até rabisquei tudo ali, fui desligar o alarme.
Cateto oposto é aquele ali, BC. Pronto, cateto oposto. Aqui embaixo, a gente vai ter o cateto adjacente, que é o único que sobra. Tranquilo até aí? E depois, lá em cima, a hipotenusa. Tá bom? Agora, vamos olhar para esse ângulo aqui. Este ângulo, observa o seguinte. Ele está apontando para quem? Lá para o lado CA. Olhando para o lado CA. Então, CA é cateto oposto. E, olhando aqui para este lado, olha, marcando aqui desse lado, que é o lado que tem o ângulo, a gente vai ter o cateto adjacente. Observa o seguinte, são dois triângulos exatamente iguais. Só que aqui, ó, esse lado é cateto oposto. Por que aqui ficou cateto adjacente? Por causa do ângulo. Por isso que eu falei para vocês. Primeiro passo, observa o ângulo para depois nomear o cateto, senão vai errar, tá bom? Observa aqui, ó. Olhando para esse ângulo, lá do outro lado tem que ser cateto oposto. Agora troca o ângulo de lugar. Olhando para esse lado, é lá do outro lado que vai ter que ser o cateto oposto. Não pode mais ser do lado daqui onde estava o anterior. Deu para entender? Tem que ter cuidado com isso. Então, olha para o ângulo. Ele está apontando sempre para o cateto oposto. Tá legal? Muito bom. Aí, a hipotenusa a gente tem sempre, tá? Por que a gente está nomeando, gente? Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. Por causa disso aqui, ó. Para saber seno de um ângulo, cosseno de um ângulo, tangente de um ângulo. Seno de um ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é só você colocar o númerozinho do cateto oposto em cima, o númerozinho da hipotenusa embaixo. Acabou. Ou letra, se for o caso do que a gente precisa descobrir. Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente em cima e a hipotenusa embaixo. Tangente de um ângulo é cateto oposto em cima, cateto cateto adjacente embaixo. Tranquilo? Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Até rima. Tá legal? Bom. Vamos fazer um exercício para treinar isso e descobrir seno, cosseno e tangente de uns ângulos bem tranquilinhos? Vamos lá. Observe isso aqui. Seno do ângulo A, cosseno do ângulo A e tangente do ângulo A. Ângulo A. Então, eu vou observar o ângulo A. Muito bem. Tudo bem até aí? Olhei para o ângulo A. Já dá para eu nomear esse cateto aqui? Sim. Cateto oposto ao ângulo. Tudo bem? Já dá para eu nomear esse cateto aqui? Sim. Cateto adjacente ao ângulo. Hipotenusa vai ser sempre a hipotenusa. Tudo bem? Vou botar um Hzinho aqui para hipotenusa. Então, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Tá bom até aí? Eu quero seno, gente. Seno do ângulo. O que é seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu quero cateto. Vou botar o tracinho aqui. Cateto oposto fica em cima. Cadê o cateto oposto aqui, hein? Olha para cá e descobre. Cadê o cateto oposto? Ah, o cateto oposto é esse lado, é o 4. Então, você vai colocar o 4 aqui, ele fica em cima. Hipotenusa não fica embaixo? Quem é a hipotenusa? Ah, a hipotenusa é 5, então fica 4 sobre 5, é isso. Seno de A é 4 sobre 5, acabou. Tá bom? Vou apagar essa lambança que tá aqui, tá? Porque é muita bagunça, eu não gosto de bagunça. Bom, então, o que a gente tem ali, seno de A, 4 sobre 5. Só vou deixar marcadinho aqui, ó, cateto oposto ao ângulo A, que a gente tá aqui no ângulo A. Cateto oposto e aqui cateto adjacente. Vou fazer o Azinho assim para ver se chama mais a atenção. E aqui a hipotenusa, tá bom? O que é cosseno de um ângulo? Cosseno de um ângulo, vamos olhar para cá. Cosseno de um ângulo. Cateto adjacente fica aqui em cima. Quem é o cateto adjacente? 3. E a hipotenusa fica embaixo. Quem é a hipotenusa? 5. Pronto, 3 sobre 5, é isso. Cosseno do A é 3 sobre 5. Tá bom? Agora, o que é tangente? Olha para cá, o que é tangente? Cateto oposto em cima,
cateto adjacente embaixo. Cateto oposto em cima. Cateto oposto aqui, 4. E cateto adjacente embaixo. Cateto adjacente, 3. É isso. Agora eu vou apagar a bagunça e vou colocar bonitinho ali, né, gente? Olha lá. Tranquilo? Bom, isso tudo nós fizemos em relação ao ângulo A. Será que em relação ao ângulo C, os valores vão ser iguais? Vamos lá, vamos testar. Olhando o ângulo C agora. Então, o ângulo C tá aqui, ó. Marca o ângulo C. Tá ali. Quem vai ser cateto oposto? Opa, agora cateto oposto é esse. Percebeu a diferença? Antes ele não era cateto oposto. E agora cateto adjacente vai ser esse aqui. Cateto adjacente. Ok? Bom, cateto oposto, cateto adjacente e aqui a hipotenusa de sempre. Bom, o que vai ser seno de C? Vou olhar lá para a tabelinha. O que é seno? Seno, em cima fica quem? Cateto oposto. Cadê cateto oposto aqui nesse triângulo, gente? Olha aí pro cateto oposto. Tá aqui, ó, 3. Então, é 3 em cima. Quem é a hipotenusa? Ó, cateto oposto e hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 5. Então, bota aqui 5. Já viram como é que ficou diferente? Aqui era 4 sobre 5, aqui 3 sobre 5. Cosseno do ângulo. O que é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vou pegar o cateto adjacente. Cadê cateto adjacente? O 4. E a hipotenusa, o 5. 4 sobre 5. Quem é tangente do ângulo? Tangente está aqui, ó. Cateto oposto em cima, cateto adjacente embaixo. Cateto oposto em cima, 3. Cateto adjacente embaixo, 4. Ok? Então, vou colocar bonitinho ali. Foi? Vamos treinar devagarzinho, tá? Esses valores, esses nomes aqui, vão estar sempre nos exercícios com vocês. Não precisa se preocupar, tá bom? Só precisa saber aplicar, tá? Vamos para o próximo.